E aí, amigos? Viu como é fácil? Quando você usa os dois pontos e essa condição de alinhamento, você faz a questão rapidinho. Não tem mais que fazer aquele sistema, substituir e tal. Ganha tempo, pessoal. É questão de costume. Eu acho que você já se acostumou, porque o ser humano, ele gosta de se acostumar com o que é mais fácil, que é mais agradável. E eu tenho certeza que esse cenário é bem mais simples. Detalhe, ao terminar, é danado para você ter aquela sensação de dúvida. Será que eu acertei? Será que eu fiz certo? Será que está realmente tudo ok? Se por acaso essa sensação te assistir, o que é que você vai fazer? Você vai olhar agora para o ponto A, 2, 10 e vai substituir e verificar se realmente ele faz parte desse cenário. Como, Thiago? O 2 faz o papel de x, ó. Bota aqui no x. 4 vezes 2, 8, com mais 2, 10. Aí o y fica 10. Confere, ó. Y, 10. O ponto B, o x vale 1. Então, 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. O y vale 6. Perfeito. Então, está aqui a nossa questão. O item B. Questão número 18. Vamos encarar? Mesma coisa. Um ponto A e um ponto B. Então, já tenho dois pontos. Nesse caso, vou conseguir matar rapidinho. Esse ponto aqui de cima, o ponto 3, 3 para x, 3 para y. E esse ponto aqui de baixo, o ponto 2, 0. Pronto. Então, 3, 3 e 2, 0. 3, 3, 2, 0. Perfeito. Vamos agora. Dados. Ponto A, 3, 3 e ponto B, 2, 0, que é justamente a raiz, né, ó, que é onde ele toca o eixo X, 2, 0. Então, aplica a condição de alinhamento, determinante igual a 0. Quando você aplicar o determinante igual a 0, ó, o que é que eu vou ter? Nesse caso, lá vem, aqui e aqui, igual a 0. Pronto. 3, 3, o ponto A, 2, 0, pode começar na ordem que você quiser, o ponto genérico x e y, e fecha com 3, 3, não é isso? Então tá aqui. Sentido diagonal principal, você mantém o sinal. E no sentido da diagonal secundária, você vai inverter. Então tá aqui, ó. Vai. Vai. E vai. Pronto, tá aqui. O que é que eu vou ter? 3 vezes 0, 0. 2 vezes y, 2y. 3x mais 3x. Voltando, menos 6, 0 e menos 3y. Menos 3y. Não. Rápido demais, pessoal. 0, 2y, 3x. Menos 6, 0 e menos 3y. Na hora que você ajeita, o que é que você tem? Você tem aqui, ó, 2y menos 3y menos y. Pronto. Menos y. Mais 3x menos 6 igual a 0. Joga o y para ficar positivo. Vai ficar então 3x menos 6 igual a y. Ajeitando, fica y igual a 3x menos 6. Já sabe como fazer a prova real. Se tiver alguma dúvida, já sabe o que deve ser feito. Substitui e verifica. Vamos lá? 3, 3. 3 vezes 3,
9. 9 menos 6, 3, que é o y. Confere, 3. Se colocar 2, 3 vezes 2, 6. Menos 6, 0, que é o y. Pronto. 3x menos 6. 3x menos 6. O item B vai ser 3x menos 6. Ok? Então, 3x menos 6. O y, 3x menos 6. 3x menos 6. B de bola. Rápido, rápido, rápido. 18? Já foi. Vamos à questão de número 19. A questão 19 diz assim: aponte o item a seguir que melhor representa o gráfico da função dada na figura. Mais uma questão envolvendo o mesmo cenário, pessoal. 2 pontos, que é o que eu preciso, e manda ver. Só que eu fiz, observe, eu fiz na 17. Achei a função com 2 pontos que eu não conhecia. Ó, com 2 pontos, aliás, que eu não tenho. Porque é o seguinte, são 2 pontos. Aonde eu tiver esses 2 pontos, eu uso. Mas eu já falei para você, que vão existir 2 pontos que são ideais, que é o toque com relação ao eixo X e o toque com relação ao eixo Y. Aqui, ó, eu não tenho aonde ela toca o X nem toca o Y. E ainda assim, conseguimos mandar ver, usando a condição de alinhamento. Aqui, ela está me dando um ponto qualquer no primeiro quadrante e o ponto onde ele encosta o eixo X. Beleza. E agora? Aí aqui eu tenho 2 pontos. O ponto que ele toca o Y e o ponto que a função toca. Aliás, um ponto do primeiro quadrante. Eu não tenho o ponto que ela toca o eixo X. Eu tenho onde ela toca o eixo Y, mas não tenho onde ela toca o eixo X. Lembrando, pessoal, que o gráfico é decrescente. Então, nem o item B, nem o item C eu posso pensar em colocar como resposta. Tá bom? Aqui, se você for pensar direitinho, você já sabe que a resposta vai ter que ser o item A. Vixe, Thiago, tão rápido? Sim. Reta decrescente. Com o termo independente igual a 12, ó, que é onde ele toca. Então, só tem esse aqui, ó. Negativo A com 12, não tem outro. Então, vai ter que ser o item A. Mas, claro, que no dia da prova, eu não sei se você vai ter apenas uma opção com 12 e tal. Então, vamos pensar. Quais são os pontos que nós temos? Eu tenho aqui o ponto 1, 7. E tenho aqui o ponto 0 e 12. 12 para Y. Pronto. 0 e 12 e 1 e 7. Joga. E aqui os dados. Pronto. O A, 1 e 7. E o B, 0 e 12. Conferindo. 1 e 7, 0 e 12. Muito bem. Já sabe. Aplica a condição de alinhamento. Determinante igual a 0. Já faz rapidinho, ó. Montando. Opa. Montando. Igual a 0. Eu tenho 1, 7, 0, 12, x, y, 1, 7. Pronto. É isso aqui. 1, 7, 0, 12, x, y, 1, 7. Se você jogar para cá, mantém o sinal. E se for no sentido da diagonal secundária, você já sabe que vai ter que trocar. Sempre gosto de deixar indicado, mesmo já sabendo que você tem essa noção, que é interessante. Acho que fica mais didático. 1 vezes 12, 12. 0, 7x. Mais 7x. 0, menos 12x. Menos 12x. Menos y. Menos y. Igual a 0.
Organizando, 12 menos 5x igual a y. Pega esse rapazinho e joga para lá. Ó. Então, vamos ficar com 12 menos 5x e o y. Finalizando, y é igual a menos 5x mais 12. Acabamos. Pronto. Menos 5x mais 12. Já sabe, terminou, tá com dúvida? Pega o ponto, substitui, não perde tempo. Não tá legal, tá aquela insegurança? Joga o ponto, bora. 7. Se eu colocar 1 no lugar do x, o y tem que ser 7. Bota 1 aqui. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Com mais 12, 7. Confere. Bota 0 no lugar do x. 0 no lugar do x, o resultado dá 12. Confere. Então, menos 5x mais 12. Resposta do item A. E eu já sabia dessa resposta antes de realizar qualquer tipo de cálculo. Legal? Tá aí, pessoal. Então, já fizemos questão 17, 18 e 19, todas seguindo o mesmo padrão. Vamos agora à questão de número 20. A 20 já me parece um pouco mais interessante. Vamos ao enunciado da 20. Em uma confecção, o preço de venda de cada camisa é R$30. E a receita é o produto desse preço pela quantidade de camisas vendidas. O custo unitário da camisa é de R$10 e o custo fixo é de R$5.000. Aponte a alternativa que melhor representa o gráfico da função lucro. Nós temos um problema. Eu te falei, era mais interessante. Se a questão está pedindo o gráfico da função lucro, pessoal, atente para o seguinte detalhe. Eu só posso montar o gráfico de uma função do primeiro grau se eu tiver conhecimento do corpo dessa função. O que não é o caso, pois eu não conheço a função lucro. Aí você deve estar pensando, Thiago, eu não conheço a função lucro, mas que tal você montar a função lucro? Certo, mas para chegar na função lucro, você tinha que primeiro achar a função receita e a função custo. Então, se você souber a função receita e a função custo, você faz a diferença entre as duas e acha a função lucro. Parece complicado? Vamos lá. Então, primeiro passo, função receita e função custo. Depois, nós conversamos um pouco mais. Vamos ao enunciado. Em uma confecção, o preço de venda de cada camisa é R$30. E como é que eu acho a receita? É o produto desse preço, 30, pela quantidade de camisas que você vai vender. Então, com essa parte que eu grifei, você já sabe quem é a função receita. Eu vou, inclusive, copiar aqui, ó, fazer aqui, ó. Cabe. Daqui a pouquinho, eu passo para outro slide. Quem vai ser a função receita? 30, que é o valor de cada camisa, vezes X, que é o total de camisas que eu vou vender. Essa daqui é a função receita. Claro, pessoal, se ele vende R$30 cada camisa, se ele vender 5 camisas, o que ele recebe? R$150. Não estou dizendo que é o lucro, é o que ele recebe. Ele tem que ver quanto foi que ele gastou para produzir essas camisas. Então, a receita, 30 vezes X, onde X é o número de camisas vendidas. Aí ele continua. O custo unitário da camisa é R$10, ou seja, o nosso amigo gasta R$10 para produzir cada camisa, além de um custo fixo, como se fosse um aluguel, pessoal, do galpão, aluguel das máquinas, que é de R$5.000, que isso não depende da quantidade de camisas que ele vai produzir. Se ele produzir 10 camisas, esse custo é fixo, R$5.000. Se ele produzir 100 camisas, o custo de R$5.000 continua existindo, tá certo? Então, como é que eu faço para escrever a função custo? Então, vou colocar aqui, ó, a função custo, vezes você concorda, vai ser R$10, que é o valor de cada camisa que ele gasta para produzir, vezes X. Então, cada camisa, então, 10 vezes X, número de camisas produzidas,
mais R$ 5.000, que é o custo fixo. Como eu te falei, imagine como se fosse o aluguel do galpão, onde está a fábrica, que mesmo que ele não faça nenhum tipo de produção, ele vai ter que pagar esses 5.000, é um custo fixo. Então pronto, função receita, 30 vezes x, função custo, 10x mais 5.000. Bom, a ponte alternativa que melhor representa o gráfico da função lucro. A questão quer o gráfico da função lucro. Vamos lá então. Aqui. Então, quem vai ser o lucro? O lucro, já mostrei isso uma vez para você, é receita menos o custo. Pronto. O lucro, receita menos o custo. Receita, 30x. Então, a função lucro vai ser 30x menos a função custo, que é de 10x mais 5.000. Então, a função lucro passa a ser 30x menos 10x menos 5.000. Lucro 20x menos 5.000. Pronto. Essa, pessoal, é a função lucro, que é, por sinal, uma função do primeiro grau. E essa função do primeiro grau vai ter uma reta como gráfico, e é justamente o que ele quer, que eu apresente a reta dessa função. Tiago, eu posso simplificar? Não. Ah, Tiago, mas tem zero, ó, 20x, 5.000. Divide todo mundo por 20. Não, não posso. Mas, Tiago, eu já vi você fazer, outros professores... Não. Eu nunca fiz, e eu sei que o seu professor também nunca fez uma simplificação em cima de uma função. Não. É bom até você lembrar. Se eu tivesse 20x menos 5.000 igual a zero, ou seja, uma equação, aí sim eu posso dividir todo mundo por 20. Aí quando dividir todo mundo por 20, fica 1, e esse cara dividido por 20 vai dar 250. Aí você abre a boca e dizer que o x menos 250 era igual a zero, aí você põe x igual a 250. Não é assim? Pronto. Mas observe que eu só posso realizar essa simplificação, pessoal, se eu estiver diante de uma equação. Se eu não estiver diante de uma equação, eu não posso simplificar. Aqui eu tenho uma função. Então, eu não tenho igual a um número, porque quando eu faço a divisão por 20, eu faço 20, eu faço 5.000, mas faço também o zero. Então, eu faço todo mundo. Na função não tem como, porque se eu dividir todo mundo por 20, eu vou dividir inclusive o lucro por 20, tá bom? Então, não faz sentido. Vou apagar isso aqui. Pronto. Então tá aí. 20x menos 5.000. Esse é o nosso lucro. Boa. Agora vamos ao gráfico, né? Para achar o gráfico, eu preciso de 2 pontos. E você deve lembrar que eu tenho 2 pontos ideais. Quais são? Aqui, ó. Ponto de número 1. O termo independente, ó. Termo independente, que no caso é o B. Na hora que eu vejo que o B, vou colocar agora de azul. Na hora que eu vejo que o B é menos 5.000,
eu já sei, então, que o gráfico toca no eixo Y no valor de coordenadas menos 5.000. Tá aí, coordenadas menos 5.000. Tá aí. Então, menos 5.000. Perfeito. Nós já temos, que é onde ele toca o eixo Y. Vou até colocar aqui, ó. Menos 5.000 é onde a reta vai tocar o eixo Y. Pronto. E o outro ponto, que é onde ele toca o eixo X, aí basta encontrar o quê? A raiz. Boa. Para encontrar a raiz, pega 20x menos 5.000 e iguala a 0. 20x igual a 5.000. Passa dividindo, então o x vai ser igual a 250. Agora sim, ó, posso simplificar um zero aqui, passar dividindo. Então pronto. 250, lembrando que é a raiz, que é onde zera a função. E aqui é onde eu tenho a reta tocando o eixo X. Eixo X. Pronto. Acabou. Agora é só tentar plotar o esboço do gráfico. Menos 5.000 e 250. Se eu fizer aqui um desenhozinho mais ou menos, cadê a nossa retinha? Aquela. Pronto, vem cá. Só para fazer um esboço, né? Só fazer aqui um faz de conta, bem aqui em cima, ó. Bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Observe. Vou até agora daqui. Boa. B menos 5.000, ou seja, aonde ele vai tocar o eixo Y, menos 5.000. E onde vai tocar o X, 250. Então, seria algo mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Pronto. Tá de bom tamanho. Ó. Tá aí. Aqui, ó. O menos 5.000. Menos 5.000. E aqui 250. Detalhe importantíssimo. Eu sei que aqui é o eixo X e aqui o eixo Y. O que é que você deve estar imaginando? Thiago, então eu vou procurar um gráfico que tem esse formato? Entenda uma coisa. O gráfico que você está vendo ali em cima é o gráfico dessa função. Observe que você não vai encontrar ele tão desse jeitinho nas opções. Por que não vai ser exatamente desse jeito nas opções, pessoal? Vou te explicar por quê. Nas opções, ele quer o gráfico da função lucro, onde x é a variável que representa a quantidade de quê? Blusas vendidas. Não é assim? Então, pessoal, o x ele jamais pode ser um número negativo. Na pior das hipóteses, o mês que ele conseguiu vender menos, ele vendeu 0 camisas. Então, significa dizer que essa região aqui, eu não consigo apagar, mas quer dizer que essa região, ó, entenda que o 0 para x está aqui, ó. Essa região aqui, ó, é para x negativo. Então, o gráfico que fica nessa região, pessoal, deixa de existir, ó. O gráfico dessa região, ó, já era. Então, tá aí, ó. Não existe o gráfico nessa região. Por quê? Porque o x é negativo. E x negativo não faz sentido, já que o x representa a quantidade de camisas. Então, o gráfico correspondente ao x, que é negativo, desaparece, ó. Então, fica apenas essa pontinha.
Ah, Thiago, mas pode ser o Y negativo? Pode. No mês que ele não conseguir, pessoal, vender nenhuma camisa, ele não vai ter nada de lucro. Ele só vai ter aquela despesa fixa de menos 5 mil reais. Então, ele tem aqui um prejuízo de menos 5 mil. Ó. 0, então ele gasta menos 5 mil. Se a questão, então, esse gráfico, nas opções, vai ser esse aqui, né? Ó, o item A, pronto, tá aqui. Vamos resolver logo aqui o problema. O item A. Esse camarada aqui vai ser menos 5 mil. E esse aqui, o 250. Pronto, tá aqui o gráfico. Item A. Aproveitando o embalo, tá aqui, ó. O resultado final. Menos 5 mil, termo independente. 250 a raiz. Inclusive, deixa eu discutir com você um pouco. Menos 5 mil. Pessoal, quer dizer o quê? Que X, número de camisas, né? Então aqui, ó. O X, o número de camisas. E Y, a função lucro. Quando ele não conseguir vender nenhuma camisa, ele vai ter, na realidade, um prejuízo de 5 mil reais. Por quê? Porque é aquela despesa fixa lá, ó. E, pessoal, na hora que ele vender 250 camisas, o que acontece? O lucro dele vai ser o quê? 0. Então, com 250 camisas, significa dizer que a receita vai ser igual à despesa. Então, ó, com 250 camisas, se você chegar aqui, ó, e colocar 250, 30 vezes 250, você vai ter 7.500. Certo? Ó, 30 vezes 250 camisas, 7.500. 10 vezes 250, você vai encontrar 2.500, com mais 5.000, 7.500. Ou seja, a receita e o custo dá o mesmo resultado. Por isso que o lucro aqui é 0. Ó. Lucro 0. 250, 0 é o lucro. Lembrando que o Y representa o lucro e o X representa o número de camisas, tá bom? Pronto. Bem legal a questão, vale a pena dar uma discutida. Ó. Se você quer saber com quantas camisas o lucro é 0, 250. Então ele precisa vender mais de 250 camisas para conseguir ter realmente um lucro, tá? Ele não vai conseguir lucrar nada com 250 e com menos de 250, ó, menos de 250, ele sempre vai ter um prejuízo. Ele só consegue realmente ter lucro acima de 250 camisas. Beleza? Tá aí, uma boa discussão em cima dessa questão, que é muito, muito interessante e que fala de interpretação de gráfico. Beleza? Estou devendo a questão de número 15 ou 16, se eu não me engano. Vou voltar no próximo vídeo para fazer essa mocinha e fechar esse primeiro momento da parte de função do primeiro grau e já nos preparar para começar a parte de função do segundo grau. Beleza? Show de bola, pessoal. Um forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.